Eu disse pra ele: por acaso você acha que eu sou uma fonte de cérebro? Boa resposta. Jumpstream, Dust Up, onde vocês estão? A gravação vai começar. Dust Up na escuta, estamos a caminho. Ei, Vamos, tá na hora. Ai, ai, ok. Alô, você amigo fã de Transformers, mais uma review começando e hoje, Rusty Renegades, esses personagens que vêm aparecendo nos quadrinhos da IDW. Se é a sua primeira vez aqui no nosso programa, clica já para se inscrever, para acompanhar os lançamentos semanais. Clica também no gostei para dar aquela força, aquele incentivo para as nossas produções. Aqui embaixo na descrição a gente deixa um índice com os capítulos que são abordados ao longo do vídeo. Então você pode adiantar, retroceder como bem quiser, mas a gente sempre diz para assistir o vídeo como um todo, porque ele é sempre feito com muito carinho para vocês, nossos inscritos e que estão aí assistindo. Então, primeiramente vamos entender como que foi essa situação para a aparição dessas personagens na nossa franquia. Em 2013 teve uma enquete mostrando justamente que eles queriam trazer um personagem novo, que foi a Fan Build Bolt, que surgiu então naquela época, a Windblade, que daí depois ela teve um arco de 4 histórias, mostrando aí de onde que ela veio, qual que era a sua função e tudo mais. Gostando disso, a Hasbro repetiu essa proposta no ano passado, que daí através de um aplicativo Transformers para smartphones, os fãs participariam da votação para escolher então um novo personagem, baseado obviamente daí na linha Combiner Wars. Então foi ao longo de janeiro e fevereiro de 2015, a cada semana tinha uma breve etapa em que você poderia escolher alguns elementos que iriam constituir esse novo personagem. Primeiramente foi escolhido sua facção, se ele seria Decepticon ou Autobot, depois o dorso do personagem e o tipo de limbs, os membros que eles teriam. Na sequência, já tendo definido isso, quais seriam os seus membros, né? Se seriam carros, helicópteros, jatos, o que fosse. Teve daí a questão da origem, aonde que seria seu local de origem, e uma paleta de cores entre 3 que tinham disponíveis. E ao longo das semanas foram daí tendo as outras perguntas, né? Entre elas a questão de gênero, nome, tipo de poder que esse personagem novo teria, e também quem seria o seu arqui-inimigo, né? Assim, ou Nemesis na questão ali, um oponente particular. E foi assim então que surgiram as Rusty Renegades e a Victorion, que no caso no programa de hoje a gente vai falar apenas do grupo, assim, das personagens individualmente, e na semana que vem a gente completa falando então da Victorion. Então só pra gente ter essa organização. Então elas surgindo, a sua primeira participação obviamente não foi no desenho animado da G1 lá dos anos 80, porque elas são umas personagens recentes, né? Às vezes o pessoal fica aí querendo saber na questões de história, outras aparições e tudo mais, não. Elas surgem agora no quadrinho, né? Nessa situação mais atual. Então elas tiveram ali uma participação numa minissérie chamada Combiner Hunters, em que justamente a Arcee rouba o enigma da combinação, pois ela abomina essa questão dos Gestalt, dos combinantes. Ela acha que Transformers não são feitos para se combinarem entre eles, então ela foge. Enquanto isso, paralelamente, as Rusty Renegades estão lá no seu local de origem, que é o Mar da Ferrugem, que é o Rusty, né? Estava misturando aqui as imagens, que é o Mar da Ferrugem. Então elas ficam lá, e aí a gente mostra que elas são conhecidas também como as portadoras da tocha, pois elas são fielmente leais à Senhora das Chamas, que é uma Kaminiana. Então elas sempre se encontram, sempre esses grupos são em 6, né, para justamente ter essas questões aí quase que religiosas, por assim dizer, que existe nesse grupo, né, nessa colônia que saiu muitos milhões de anos atrás de Cybertron, né, uma entre tantas. Então mostra aí os 6 pontos da forja da Solus Prime. Então elas daí têm essa função de inclusive procurarem e proteger diversos artefatos cybertronianos antigos. Então elas foram forjadas com material mais resistente para justamente aguentarem situações inóspitas como é o Mar da Ferrugem, onde que elas residem de certo modo. Então, tendo toda essa situação, a Arcee foge, ela acaba indo na direção desse lugar inóspito, Windblade e Chromia vão atrás, então elas encontram as portadoras da tocha. Elas ficam surpresas de verem outros robôs por lá e acabam lá tendo um breve confronto, pois a Arcee acaba atacando o Windblade. Elas acham um absurdo atacar uma porta-voz, né, que era a função dela,
E ela, quando está para destruir o enigma da combinação, a Rusty Dust acaba se pulando em cima e acidentalmente ativa o artefato que faz a combinação entre as 6, formando a vitória. Elas acabam tendo um confronto ali, o Windblade consegue contornar a situação e elas acabam daí tendo aí voltando ao normal, se desengatam ali e tudo mais, e acabam ali percebendo ali também, às vezes, mostrando essa real preocupação da Arce em relação aos combinantes, né, que às vezes quando eles estão juntos tornam-se muito instáveis e muito poderosos. E falando das portadoras da tocha, individualmente nós temos quem? Primeiramente a Pira Magna, que é a líder do grupo, é uma comandante séria, pensativa, e ela tem assim a característica de tentar transformar situações negativas em vantagens num confronto. Assim como, dentro da sua própria vivência, assim, o seu sistema de refrigeração acabou tendo alguns problemas devido ao ar inóspito do Mar de Ferrugem, mas ela acabou transformando isso num sistema de ataque de corrosão, o que acaba facilitando bastante na batalha, né? Então ela tem bastante essa preocupação com o seu grupo, assim como traz muita força da sua centelha para os confrontos. Já Dust Up é uma personagem um pouco mais fervorosa, ela acaba sempre tentando arranjar uma aventura, uma luta, tudo mais, e graças a isso as suas companheiras às vezes ficam um pouco preocupadas com esse seu entusiasmo de maneira exagerada, né, que às vezes pode acabar se metendo em confusões. Porém, acreditam que isso com certeza acaba sempre sendo muito válido, pois se você está ao seu lado, você tem uma grande chance de vitória, independente das probabilidades, já que ela sempre ataca com muita paixão, com muita fúria, né, nessas questões. Apesar disso, ela não é o tipo de personagem que, mesmo não tendo algum tumulto, vai ficar de braços cruzados, então é sempre bom ter ela como uma amiga, ao invés de tê-la como uma oponente. Diferentemente de Upstream, que é uma personagem que é bastante leal à Pira Magna, e devido a isso se sacrificaria por ela. Tendo essa preocupação, Pira Magna treinou fortemente para que evitasse esse autossacrifício, para que nunca precisasse acontecer. Então ela cresceu bastante suas habilidades de confronto, ela conseguiu se tornar uma personagem bastante audaciosa, mas ainda assim ficam naquela situação, já que ela é dito que ela tem a habilidade de teletransporte, para daí justamente se ausentar das confusões que ela não conseguia se dar conta. Mas será que ela não usaria isso para tentar proteger sua líder? É uma das questões que os personagens ali ficam às vezes discutindo. Já a Skyburst é uma personagem que a gente pode dizer que traz a personificação dos ideais Autobots, que são justiça, contenção, moralidade e misericórdia. Ela é uma guerreira muito habilidosa também, então ela sempre vai usar a questão da luta como último artifício e se for para um bem maior. Ela não é do tipo que tenta entrar numa briga apenas pela circunstância, ela tenta analisar as situações. Diferente de sua irmã, que é um pouco mais agressiva nesse sentido, que é a Storm Clash. Ela, por outro lado, já é bastante violenta, por assim dizer. Ela acaba confrontando mesmo os inimigos, independente do tamanho, da agressividade deles, da sua aparência. Ela não vai perdoá-los. Então, ela, ao contrário de sua irmã, que é mais pacifista, ela realmente é mais confronto direto. Então, às vezes, isso também acaba atrapalhando ali a situação do grupo. Por isso, ela acaba, às vezes, tentando entrar em brigas que não caberia naquele momento. E por fim, a Rusty Dust, a menorzinha da equipe, ela é um tanto desequilibrada em diversos sentidos, tanto que suas amigas ficam surpresas como ela consegue ficar de pé no seu modo alternativo, sob duas rodas, que é a motocicleta, né? Já que ela tem, ao mesmo tempo, muita euforia para entrar numa batalha, ela tem essa mesma euforia para às vezes escapar delas, o que é bem interessante. Tanto que por causa disso que ela acabou gerando toda aquela confusão lá com a Arce, né? Mas ainda assim, por ela ter essa atitude tão espontânea, ela acaba sendo sempre um alvo em movimento que dificulta muito o confronto com os inimigos. Então, pelo menos temos uma vantagem nesse sentido, né? Então, como a gente costuma dizer, já na IDW, as garotas, como estão tendo suas aventuras recentes ainda, então não temos assim um aparato muito grande sobre o que comentar sobre elas, mas eu tenho gostado bastante da participação. Então elas inicialmente, após esse confronto que tiveram com a Arce, a Windblade, a Chromie, elas permaneceram lá no Mar da Ferrugem. Optimus Prime, enquanto isso, havia ido para Caminus, lá uma das colônias, conversou com as Senhoras das Chamas,
E ela fielmente acredita que Optimus possa ser a encarnação do 13º Prime, um dos 13 originais lá e tal. Então ela acredita que ele tá aqui no nosso universo, né, nessa existência por algum motivo. Então ela acha que acredita nele, né, mais ou menos isso. Então ele fica um pouco confuso, né, já que ele mesmo fala em diversas HQs que ele deixou de ser um Prime muito tempo atrás, tudo mais, ele foi por outros caminhos, né, então ele acaba ficando meio que na dúvida para tentar compreender o que é isso. Ele vai até o Mar da Ferrugem, atrás das portadoras da tocha, para ter esse encontro espiritual, por assim dizer, para entender o que é um Prime. Ele vai junto com a Aerion, que é uma pequena robozinha, ela é muito divertida, assim, porque ela admira muito o Optimus, e é um dos momentos, assim, inclusive, que quando ela apareceu a primeira vez, o Optimus até fica constrangido pela postura dela, assim, de reverenciá-lo, e ele, não, calma, não é bem assim, eu já não sou mais tudo isso. Então é muito engraçado, assim, a participação dela. É uma personagem bem bacaninha, assim, tal, que ela apareceu. Então eles vão pra lá. A Aerion, inclusive, explica, assim, que elas não são necessariamente as portadoras da tocha, elas fazem parte de um grupo maior, né? Então, até aquele momento não tinha um nome, mas a gente chama de Husky Renegades mesmo, né? E pra ter aí essa identificação. E elas acabam encontrando lá, conversa com a Pira Magna. E óbvio, né? Aquela coisa de quadrinhos, né? Marvel acontece isso direto, DC, quando você encontra dois personagens por algum motivo aleatório, eles têm que se confrontar e a partir disso que eles vão se entender, né? Sempre foi assim. E óbvio, então elas vão lá, se combinam, fazem a Victorion, enfrentam o Optimus. Mas daí a Victorion consegue perceber que ele tem realmente dúvidas e tudo mais. Então elas se desengatam e resolvem conversar com ele tenta entender e explicar o que está acontecendo. Na sequência, eles vão para Iacon, porque já está tendo lá muitos conflitos, né? O Starscream está tendo lá aqueles problemas para liderar tudo que ele sempre quis, mas não está sendo bem do jeito que ele imaginava. Então eles vão para lá para tentar impedir lá alguns confrontos e tudo mais. As meninas chegam junto com o Superior, inclusive. E na sequência acabam indo para a Terra para enfrentar o Galvatron, que ele estava aqui já com os Decepticons, todo aquele conflito com o Air Defense Team, lá, o Air Defense Command, né, o Comando de Defesa da Terra. Então é bem legal isso. E daí nas histórias mais recentes está mostrando essa situação das portadoras da tocha estando com sua presença no planeta Terra. Para isso a gente vai deixar aqui, como sempre, o link transformerscomics.net, onde estão tendo as edições traduzidas. As edições mais recentes ainda estão sendo lançadas lá fora, né? Então para o pessoal traduzir, então tá demorando só um pouquinho por causa dessas questões de lançamento mesmo, mas já dá para acompanhar bastante essas primeiras aparições dessas meninas aí na nossa franquia. Então tá sendo bem legal isso. E outras aparições em relação à minissérie animada e também o próprio repaint, né, que teve na Takara, a gente conversa no programa da semana que vem, que faz mais sentido devido que é uma importância maior para a própria Victorion, né? Então, vamos ver agora aqui na sequência, individualmente, cada uma dessas 6 personagens que foram lançadas como brinquedo. Tá aí, Victorion Combiner Wars feita pelos fãs, como a gente mencionou no primeiro bloco do programa. Ela vem nessa embalagem aí reunindo já as 6 figuras que vão combinar para fazer o modo do Combiner propriamente, né? E essa ilustração muito legal, feita pelo nosso ilustrador brasileiro, nosso amigo lá, o Marcelo Materi, né? Que desde a Armada vem participando aí com muitos trabalhos na Hasbro aí, na ilustração, nas artworks das embalagens, né, de diversas linhas, até o conceito de alguns personagens, mas esse trabalho dele aí, esse reconhecimento internacional inclusive, mostrando aí a dedicação, né, de um artista nacional, aí numa empresa grande. A embalagem vem, né, com as dimensões de 46 centímetros de largura, 36,5 centímetros de altura e 9 centímetros de profundidade. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, aqui é a embalagem do Dead End Combiner Wars também, né? Só para vocês verem mais ou menos como que é, se alguém for encontrar aí e tal. Então ela é bem bacana, é um item bem interessante, e essa questão do gift set é justamente para facilitar, né? Pô, você já vem ali com todos os personagens e evita aquela coisa de ter que ficar procurando, às vezes um que faltou, às vezes tem que importar, ou às vezes até lá fora mesmo é complicado de encontrar um determinado personagem. Apesar de que a linha Combiner Wars é feita para você fazer intercambiar, né, todos os limbs, né, os membros, para fazer um personagem que você queira, mas às vezes você também está querendo ter o personagem como você bem conhece, né? Então aqui em cima a gente tem aqui uma imagem
das personagens que compõem o set, né? Aqui algumas informações só de sua classe, né? Voyager, Deluxe e Legend, né? Legal também aqui na frente, eu acho que a câmera não consegue pegar, que a ilustração da Victorion está com alto relevo. Então você passa aqui o dedo, você percebe isso, né? Então é bem bacana esse tipo de acabamento, né? E bem legal da Hasbro ter tido essa atenção aí com o pacote. Combiner Wars, umas informações aqui, não tem nada demais. E aqui atrás a gente também tem uma imagem aí dos 6 modos, né? Os 6 modos, 6 integrantes que fazem parte do pacote, e o modo combinado e ali aquele texto, né, costumeiro que a gente tem, né, com um instinto de sobrevivência forjado no inóspito mar de ferrugem, as Rust e Renegade se combinam para formar Victorion, uma Combiner perspicaz e implacável que sempre encontra uma maneira de destruir seus inimigos. Então, aquelas informações ali embaixo, ali o cilindro em metro e compulsório, e eu achei legal que aqui diz imagem ampliada para mostrar os detalhes, né. Interessante isso, que hoje, não sei se o pessoal tá mais exigente ou mais chato, que sempre tem que estar aí colocando minúcias, né? Porque qualquer coisa já abrem lá um processinho, né? E daí já viu. Então, vamos ver o que interessa, né? Que é o conteúdo. Vamos abrir aqui a embalagem e ver como que é esse six-pack, né? Como que ele vem. Então, aquela coisa que a gente falou antes, é legal que você já tem aqui, ó, todos os personagens reunidos, e isso facilita bastante na hora da aquisição, assim, você se interessa bastante por isso, né? Então olha só, você já está ali com todos eles, todas elas no caso, né, reunidas aqui, a motinha, um carro, os 2 helicópteros, outro carro e o caminhão, e as peças dos AD-ONs, né, que são necessárias para formar aí o modo combinado. Então, vamos tirar toda essa parte aqui. Tirar do blister a gente sabe como que é, né? Então nem vou mostrar, vou deixar só aqui do lado. Que o interessante mesmo é ali o conteúdo que vem, né? O manualzinho com todas as informações aqui, o processo de montagem de cada uma delas. E depois para transformá-las aí, fazer o modo combinado. E aqui olha que legal, veio esse envelope pardo. Tirar já essa parte da caixa, que aqui o conteúdo foi isso aqui. Sobre, cadê o card? Aqui. A gente tem esses 2 conteúdos. O primeiro é o card, né? Aquela coisa bem comum que a gente tem, né? Aqui é a Victorion, né? Aquela mesma ilustração. Aqui não tem nada, só o Gerendente Transformers. Mas o bacana é esse aqui, minha gente. Aqui, ó. Um pôster com a ilustração lá, muito legal isso. Era uma coisa assim que não esperava, mas vale a pena, assim, aquela questão, a vantagem de você comprar um set fechado, às vezes ao invés de, quando você vai comprando os itens separados, você obviamente não teria condições de ter um bônus desses, né? Então, vamos ver aí as meninas fora da embalagem. Então, seguindo a ordem da caixa, vamos colocar aqui primeiro a Pira Magna, colocar aqui a Dust Up, a Jump Stream, aqui a Skyburst e a Storm Clash, e por fim a Rust Dust. Então, vou colocar aqui um pouquinho mais para trás, para colocar aqui mais espaço. Então, outra questão foi que no começo, quando saiu fotos oficiais em eventos, tudo mais, eu inclusive fiquei bastante incomodado com esses tons, esse verde meio piscina, assim, e esse vermelho, assim, puxando para um laranjado. Tinham ficado muito incômodos as fotos, então a gente não sabe até se era questão das fotos, se o acabamento ainda dos protótipos estava a desejar, que os toys ao vivo, meu Deus, gente, eles são muito legais, as 6 reunidas aqui fica muito bacana, valeu muito a pena, assim, ter adquirido esse set, eu gostei pra caramba, mordi a língua, né, é bom admitir isso, né, quando às vezes a gente erra. Eu fiquei bem surpreso e bem satisfeito em ter esses itens em mãos, né, mudou completamente minha opinião. Em questão de tamanho, a Pira Magna ela tem 23,5 de comprimento
Então vou começar a mostrar aqui mais fácil, né? Tipo, dar um destaque próprio. Ela tem 23,5 de comprimento. É um personagem legal, né? Porque aqui, como é um caminhão de incêndio, ela tem aqui o movimento da escada, né? Então ficou bem bacana, bem bonito. Questões do acabamento aqui do vidro, do painel, né? Mesmo dela. Então aqui todos esses dimensionamento aqui dela. A Dust Up, ela tem 12,5 centímetros de comprimento por 5,8 de largura. Então é um carrinho bem bacana. Então olha só, ficou bem legal aqui todos os seus modos, todas as suas vistas, né? E interessante que elas têm esses dizeres cybertronianos, né? Então todas elas. Então ó, ficou bem bacaninha seu modo alternativo. A Jumpstream, por outro lado, ela tem 13 centímetros, ela é um pouquinho mais comprida que a Dust Up, né? E por 5,8 de largura também. Ela até que é bem bacana esse modo alternativo dela. Muita gente não gosta do molde no modo robô, mas eu achei que o carro aqui ficou bem legal. Então tá bem resolvido. No caso da Skyburst e a Storm Clash, as duas obviamente vão ter as mesmas dimensões, né? Que são 17,5 centímetros. São bem compridos aqui os helicópteros, né? Para você saber quem que é uma, quem que é a outra, a Skyburst ela tem essa parte aqui vermelha, enquanto a Storm Clash tem essa outra, né? Que a gente vai ver aí depois, já comenta um pouco mais porque elas são tão similares. Então fica bem legal aqui também o modo helicóptero, né? Tanto de uma quanto da outra. Aquela coisa só ficou um pouco ruim que as mãos ficam aparecendo, mas a gente sobrevive em relação a isso. A hélice aqui gira, né? Obviamente. E por fim, a Rust Dust, que daí é a motinho, né? Que ela tem 9 centímetros de comprimento. É bem bacaninha, né? Mesma coisa aqui, ó, também, inclusive ela tem aqui os dizeres cybertronianos, né? Então, mesmo sendo numa escala menor, Legend, né? Ela também fica bem legal. Então, para efeito de comparação, vamos pegar aqui a Pira Magna primeiro e, obviamente, a gente vai começar com quem? Esse molde, como foi essa questão de ser feito pelos fãs, é o molde original do Hotspot Protectobot, né? Então, veja, é totalmente similar, né? Então, é bem idêntico, né? O modo alternativo. E é essa situação aí que a gente encontra, né? Voyager Class, fica bem bacana os dois juntos, obviamente. A gente também pode fazer outras comparações, por exemplo, com o Mudflap da linha Cybertron, também fica numa escala legal, né? As proporções são bem equivalentes. Assim como da linha Cybertron também, pegar o Armonhide, que aquela coisa, por mais que ele seja um Scout Class, se a gente for ver essas questões, né, de cabine, tamanho aí de motorista que ficaria dentro de cada um dos veículos, também fica bem compatível, né? Coloca uma carreta aqui atrás, fica bem legal esses três juntos, né? Então, vou colocar aqui já que tá sobrando espaço, né? Então, olha só, fica bem legal esse modo veículo da Pira Magna. Vou tirar todo mundo de cena. Já a Dust Up, ela, como a gente sabe, Combine Wars foi uma das linhas que mais teve repaints, mais acho que do que qualquer outra. Vários outros personagens foram utilizados também em cima desse molde. Então, primeiramente, a gente também teve o Dead End, né, que foi um deles, entre tantos outros da linha Combine Wars, conforme a gente vai falar aí ao longo do programa. Então, vejo que eles ficam bem são iguais, né, tipo aquela coisa assim. Assim como a Jumpstream também teve os seus repaints, né. O Wheeljack, ele foi um retool em cima desse molde que também foi usado, por exemplo, no Sunstraker e no Breakdown. Então são outras opções que apareceram esse molde sendo utilizado. Mas aquela coisa, para comparar com alguns toys um pouco mais conhecidos, né? A gente trouxe aqui o ProRid, né? Tipo o Match Alert, né? Que daí é o Supercharge. Só pra verem aí, ó, fica bem bacana também eles juntos, ela junto com ele aqui, ó, fica bem legal. Então é uma possibilidade, assim como a Arcing Generations, né? Aquela coisa assim pra vocês terem uma noção de como que fica, né? Ela fica um pouco mais miúda, obviamente, mas também são legais de ter aqui os Deluxes reunidos. Fica uma situação bem legal, assim, dá pra fazer de orão, continuar aí interagindo, brincar bastante com eles. Então essas duas aí também são personagens bem legais nas HQs. E já a Skyburst e a Storm Clash, obviamente como são os helicópteros, a gente também vai mostrá-los aqui juntos, né?
foi um dos moldes usados em todos os helicópteros Combine Wars, né? No caso, vamos colocar aqui o Alfa Bravo no meio, né? Que foi o primeiro que apareceu. Então, aquela coisa, um dos moldes que foram bastante utilizados também. Teve o Vortex, né? Dos Combacticons, que também foi feito em cima desse mesmo molde. Então, aquela coisa, as diferenças, né? Que nem o Alfa Bravo, ele tem esses lança-mísseis que esconde a mão. As meninas não tiveram isso. Então, algumas situações aí que a gente pode observar. Mas também trouxemos aqui um outro helicóptero, que é o Cyclonos, da linha Armada, né? Então, vejo que aquelas coisas, proporções para helicópteros de luxo, até que estão bem próximas, né? O Cyclonos tem um pouco mais de material gasto, né? Que naquela época o pessoal gastava mesmo, né? E ele também não é um combinante, né? Então tem que se lembrar desses detalhes. Então, ó, fica bem legais os 3 helicópteros juntos. Então, obrigado pela sua participação, Cyclonos. E por fim, a Rust Dust. Então, vou pegar ela aqui mais perto, né? Que é a motocicleta, que ela obviamente foi feita em cima do molde do Groove, que também é lá dos Protectobots, né? Então, super igual. Também saiu depois o Wreck-Gar e também essa outra moto aí na linha Adventure, né, tal, tipo, que é na cor azul e tudo mais. Então, são bem legais essas motoquinhas, né? No início eu não estava curtindo muito, mas agora eu já estou um pouco acostumado. E eu estava vendo o design delas, lembra muito mais a moto lá de Cybertron também, né? Transformer Cybertron, né? O Gasget. Não lembro o nome dele na versão Cybertron, na Galaxy Force, ele é o Gasget. Então, o design também parece muito essas motos futurísticas. E por fim, aquela coisa, pessoal, só para comparar, né? O Legend ainda é um pouco maior que o Minicon, né? Aqui no caso o Dirt Rocket. Só para vocês verem. Deixa eu até aproximar a câmera, né? Que é sacanagem, né? Ficar com a câmera lá longe quando eles estão menores. Então veja aí como que fica aí a comparação de tamanho entre eles. Então, são personagens bem legais, como a gente falou. Vale muito a pena reuni-las aqui todas antes, aqui rapidinho. Então, só para ver aqui, ó, mais uma vez aqui um comparativo, que agora o que interessa, né? Agora a gente vai partir para... Opa, aí. A gente vai partir agora para a parte da transformação. É agora que a gente faz aquele... Sim, isso mesmo. Adoro essa parte. Nós sabemos. De novo, não. Então vamos começar, obviamente, pela Piramagna, já que ela é integrante 1 da equipe, né? Segundo ali a embalagem. Então, é bem simples a transformação de todas elas. A gente começa aqui primeiro abrindo essa parte frontal. Essa parte aqui, ó, a gente consegue puxar, que vai colocar aqui em cima e virar os pés da personagem. Já faz até o tech para facilitar, né? A gente abre aqui um pouco as pernas aqui para facilitar também o processo. E aqui, essa parte de cima, a gente, ó, tem essa peça aqui que só você puxar, você abre para daí fazer aqui esse movimento, ó. Você levanta todo esse jogo, gira aqui, para o que? Você trazer agora o jogo da escada para cá. Porque daí quando você fechar, ó, ele tem esse pino para encaixar aqui nesse buraco aqui, ó. Então, do outro lado a mesma coisa, que isso aqui vai ficar nas costas daí, a parte aqui da transformação. E aí você pode colocar, você deixa aqui levantado na verdade ainda, porque daí o que você faz? Você abre essa parte aqui que era a traseira do veículo, para fazer esse movimento e ter aqui já, ó, já tem praticamente o robô. Então você depois só coloca aqui para ficar. Aí você pode ver como você acha que fica melhor. Eu prefiro que as instruções deixam assim, né, a indicação. Então você vem aqui, o que a gente tinha feito ali com aquela parte frontal do caminhão, você só desdobra aqui, ó, coloca aqui para frente, rotaciona aqui a parte verde. Porque daí o que acontece, ó, as rodas tem que ficar para a parte de dentro da personagem, que daí você vai formar as pernas. Mesma coisa aqui, ó, a gente puxa para fora, aqui faz essa rotação, rotaciona, ó, dá uma segurada aqui, ó, a parte vermelha aqui com os dedos aqui com uma mão, aqui você rotaciona, porque é bem firme aqui no caso da minha, pelo menos, e coloca aqui, ó, pronto, você tem as pernas. Aqui, essa parte aqui, deixa eu só abaixar ela, senão a gente não consegue ver. Essa parte aqui a gente gira, ó, seria o ombro, e você puxa para cá, você já tem aqui o braço e o antebraço. Mesma coisa aqui do outro lado, braço e antebraço. Aí você vai puxar aqui, ó, essa tampa que ela tem, para daí revelar a cabeça. Daí fecha, ó, tem o pininho aqui para você fechar, né? Encaixa ali.
E aqui, ó, se tiver muito alto, você só coloca aqui para baixo. Fica melhor até aqui no caso, né? Que daí ela fica um pouco... Então, aqui, só levantar aqui a câmera aqui um pouco. Aí, olha que bonita que fica a Pira Magna. Então ela é uma personagem bem legal, de altura ela tem 18 centímetros, é um Voyager alto, né? Então, aqui de perfil, apesar dela... Ah, sim, aqui. Isso aqui não tem nas instruções, se eu não me engano. Aqui a gente puxa esse pino aqui, ó, atrás, dos dois lados, e ó, ela fica bem estável. Mesmo tendo essa mochilona aqui atrás, ela fica bem... a sustentação tá muito boa da personagem, né? Então aqui de costas, só para ver aqui a trambolhada que ela tem nas costas. Mas é uma personagem que ficou muito legal. Então até dar aqui um zoom aqui na cabeça dela, aqui ó, no rosto. Então ficou aquela coisa bem feminina mesmo, assim, conseguindo fazer um headsculpt bem legal. Eu gostei bastante, acho que tá valendo muito a pena. Então vamos deixar ela um pouquinho de lado. Vamos agora para Dust Up. Então, aqui, segundo as informações, como que a gente faz? Vamos apertar aqui, ó, para levantar aqui o vidro. Ó, essa parte aqui é um pouquinho dura. Aí, que daí, pronto, já levanta isso aqui para liberar toda essa parte aqui de cima. Então, vamos fazendo aqui tudo simultaneamente. Aqui, ó, já tava ali a cabeça, só deixa aqui preso. Aqui, o que que acontece? Essa parte a gente puxa aqui, ó, e faz essa abertura aqui, ó. Lembram do Chromedrome? Então, muito similar aqui, ó. Você vai puxar bem, aqui, ó, a joelheira, você tem que deixar ela bem alinhada, porque daí o que acontece? Quando você fechar aqui a perna, ela vai ter que fazer um tec aqui, encaixou. Então, aqui, ó, fez o tec desse lado. Então aqui o joelho tá bem firme, então isso é bem legal. A gente rotaciona essa parte aqui, né? E aqui os braços a gente joga aqui um pouquinho pro lado. Aqui a traseira a gente tinha feito assim, ó, só pegar aqui o capô do carro e fazer esse movimento. É muito legal essa engenharia dos Combiner Wars. Teve uma galerinha aí que reclamou, achou eles muito simples, mas eu acho que às vezes aquela coisa de design, menos é mais. Às vezes a simplicidade consegue trazer melhores resultados. Só tirar aqui as mãos, né, que vocês estavam vendo ali. Gosto muito também desse sistema das mãos ficarem guardadas ali dentro do braço. E nós temos aqui a Dust Up, então transformada. Tá bem bacana. Ela de altura tem 14 centímetros, não é muito alto, tá numa média legal de Voyagers. A cabeça dela aqui, ó, o scoop, lembra muito a Nightbird, né, que foi lançada também na linha Generations, mas ainda assim tá bem legal, tá bem característica. Vamos para Jumpstream. A transformação é bem similar, né? Pouca coisa diferente. Vamos só apertar aqui para levantar aqui essa parte aqui do vidro do para-brisa. Aqui os aerofólios a gente coloca para baixo, assim como essa peça vermelha a gente vai puxar para cá para formar os pés. Então, a partir disso a gente já pode até puxar aqui, ó, abre a parte de trás do carro. Opa, tá preso ali. Abre a parte de trás do carro, porque daí o que acontece, ó, a perna tem essa engrenagem ali dentro que você faz esse movimento aqui, ó, para puxar ela para baixo. Então aqui, ó, mesma coisa, você vai puxar e daí quando você chega aqui na altura, ó, ele tem esse buraco aqui, ó, ali, ó, veja que tem ali esse vão com dois frisos ali, porque daí você vem aqui, ó, se encaixa, realmente você sente que a pressão se encaixa. Coloca aqui a perna bem na altura aqui da pelvis, né? Aqui é um pouquinho chato, só acertar aqui, ó, para ficar certinho. A parte do capô do carro, a mesma coisa, você vai puxar para trás, aqui, ó, deixa aqui atrás. Opa. Essa parte aqui, você deixa ela encaixada para puxar aqui ah não, tem que puxar mais para trás aqui, você encaixa a outra aqui. Isso. Que daí é a mesma coisa aqui, ó, ela tem esses dois pinos. Daí você encaixa essa lateralzinha aqui, ó, encaixou aqui, fica bem legal. E aqui os braços, ó, enquanto você vai levantando os braços, ele tem esse tipo de presilha, aqui, ó, esse tipo de presilha que ajuda a segurar essa peça aqui, ó. Aqui as ball joints, aqui a mesma coisa, para ajudar a segurar todo esse jogo aqui formando o tronco, né? E só virar a cabeça para frente. Então tá aí Jumpstream.
bem bacaninha ela também. Ela também tem 14 centímetros de altura. Foi um molde que o pessoal reclamou um pouco, achou ele um pouco mal resolvido, mas eu acho ela bem simpática, assim, eu acho que essa estrutura ficou legal, ela tá muito carismática. Aqui o rosto, a mesma coisa, o pessoal também comentou que parecia ser um retool do rosto da Arce Generations, né, mas eu acho que tá bem bacana, tá bem resolvido. São mais uma personagem que ficou bem legal, eu gostei bastante. Então vamos agora para as meninas helicóptero, né? Vou pegar aqui a Stormclash, né? Que tanto faz qual que você vai transformar, né? Que é uma transformação também bem rapidinha aqui, né? A gente pega essa peça que forma aqui a cauda, joga para cima, aqui só para desencaixar, e aqui, ó, você vai fazer esse movimento porque essa parte aqui, ó, vai encaixar nesse pino aqui, nessa saliência maior aqui, ó, você deixa aqui. Já encaixou. Aqui os braços, obviamente, só separar, ó, eles já estão na posição, só separar e puxar para frente aqui, para virar o antebraço. Aqui a cabeça você gira, né, estava virada para trás. Ah não, na verdade isso aqui é Skyburst, confundi. Por causa do rosto ali, a gente já mostra a diferença. E aqui a hélice, você joga para trás. E daí você levanta essa peça aqui, ó, para elas ficarem ali, ó, para não ficar escapando. Eu prefiro fazer esse movimento, né. E daí aqui a parte da perna, né? Essa parte da perna é um pouquinho mais chata de transformar, né? A parte mais complicada, que daí você tem que fazer o quê? Você tem que levantar essa parte aqui, ó, que é responsável por esse encaixe. Vamos tentar desmontar aqui pela frente primeiro. A gente levanta aqui essa parte frontal, aqui dos dois, né? Dos dois lados. A gente levanta aqui, já deixamos isso aqui pronto, né? Ó, fazer essa rotação, porque o que? Aqui o bico do helicóptero você puxa para cá, né? Tem a ball joint, você faz ali a rotação. Então isso aí já facilita bastante o nosso trabalho. E aí qual que é o lance? Isso aqui que você tem que fazer, você tem que soltar essas peças. Puxa aqui, ó, fica mais fácil agora, essa parte de baixo. E daí agora sim você levanta a parte de cima, porque daí o que vai acontecer, ó? Aquele sistema bem parecido que a gente viu na Jumpstream. Você vai ter esse tipo de peça aqui, ó, deixar reto aqui o cotovelo, o joelho, quer dizer, aqui. E daí, aqui você vai encaixar, ó. Quando você fechar, ficou esses dentinhos, tem ali, ó, dois buraquinhos ali, ó, um buraquinho para você encaixar. Você prende, rotaciona aqui, ó, o quadril, a pelvis, quer dizer, e ó, ele tem aqui uma levezinha saliência e aqui um vão, que daí você consegue prender, ó. Ouviram o tec? Cuidar de volta aqui, ali não, só vai num lado. Eita! Aí. Então, daí você separa aqui as pernas. Tá bem firme essa Skyburst. E aí, pronto. Você tem aqui... Ah, sim, e aqui em cima, você deixa aqui... Eu deixo para um lado para ser a Skyburst. Dá para deixar para trás, mas eu gosto de deixar assim virado. Então, só mostrar aqui ela, né? Então ela de altura também tem 14 centímetros. Assim como a Stormclash também vai ter 14 centímetros de altura, né? Então elas também estão bem bacaninhas, né? Aqui, aproximar. Então, qual que é a situação, ó? Veja aqui o rosto lá delas, né? Deixa eu tentar dar um... Aí, focou. Então, olha só, bem bonitinho o rosto dela, da Skyburst, e aqui da Stormclash, a diferença que tem o visor. E o que eu ia falar, né? Que elas são tão semelhantes porque aquela situação, né? Elas são gêmeas. Então, tanto que nas falas, lá nos quadrinhos, é legal que uma sempre termina a frase da outra, né? Então, essa situação que fica bacana aí das personagens. E por fim, não menos importante, a Rust to Dust, que daí ela, como ela é bem facinho, né? Só puxar aqui as laterais, ó, aqui que vai formar aqui já os braços. A gente já faz todo esse jogo nesse sentido. Aqui, essa parte que é traseira, a gente pode puxar para cá, ó, e já abre. Isso aqui já forma as pernas, tem as pernas bem longas. Essa parte aqui de cima a gente coloca para baixo, que forma aqui o peito. Essa peça aqui, ó, como ela tem essa extensão, é só jogar nesse sentido, aqui uma e aqui, opa, a outra. E aí você já tem
a Rust Dust no seu modo robô. Deixa eu até colocar ela aqui mais em cima para vocês verem, né? Como é pequenininha, é aquela coisa meio sacanagem aí ficar com a câmera afastada. Ela tem 10,5 cm de altura. A questão só o rosto dela, que foi o que teve menos alterações. Ainda está muito parecido com o Groove, Legend, né, tal. Foi mais a questão da cor mesmo. Mas ainda assim é uma personagem bem carismática. Então, opa, ficou tudo fora de foco, né? Aí, ficou legal. Então vamos trazer de volta aqui só a Pira Magna para falar agora cada uma delas questões de articulação. Primeiramente, em quesito de articulação, ela é bem completa, né? Tipo, a cabeça mexe para todos os lados, mexe um pouco para cima, um pouco para baixo, ali bem legal. Ela tem aqui no braço, aqui é bem sutil essa parte, mas aqui abaixo desse jogo aqui do ombro, ela consegue fazer um movimento lateral. Tem a rotação aqui acima do cotovelo e o cotovelo. Aqui na cintura ela não tem rotação da cintura, né? Por causa que é todo um bloco único, mas é por causa da questão da estrutura, né? Para ser o combinante. Mas ela tem aqui a catraca para fazer o movimento aqui na perna. Então ela tem movimentos bem consideráveis. Aqui o joelho. Então é uma personagem bem legal para você fazer várias poses. Se for seguir as instruções corretamente, aquelas partes que formarão o pé que estão ali na embalagem, você pode conectá-las aqui, ó. Tem esses pinos na lateral, né? Então ali, ó, você coloca aqui esse pino aqui nesse buraquinho. Então você ficaria assim com ela. Eu não gosto, eu acho isso muito exagerado, então eu sempre deixo a minha sem, né? Então, mas é só uma questão aí de cada um tem sua coleção, faz o que achar mais legal, né? Não tem nada de errado nisso. E a outra situação é essa aqui, né? Tem essas duas peças lá separadas na embalagem, que daí é só você juntá-las aqui, acho que aqui embaixo. Só você juntá-las, que daí é aqui em cima mesmo. Aqui, ó, encaixou, pronto. Aqui. Que daí essa aqui fica sendo a arma dela. Só colocar aqui na mão dela, né? Mesma coisa aqui, ó. Pronto. Agora ela tá equipada para enfrentar Decepticons, quem for, né? Colocar só um pouco pra cima que ela é mais alta. Eu tinha baixado por causa dos Deluxe. Então, ela fica bem legal. Aqui a Pira Magna. Para efeito de comparação, obviamente não podia faltar nosso querido líder Optimus, que também é Voyage. Então, olha só, ela é mais alta do que ele. Então, essa situação, como eu disse, é um Voyager bem alto mesmo, né? E eu achei isso bem legal aí nesse quesito, né? Obrigado, líder, pela sua participação. Trouxe também aqui o Inferno, que também é um Voyager, né? Ele também já é um Voyager mais alto, já que os dois lembram muito caminhões de resgate, né? Então veja que ele já tem a altura mais próxima. Então fica bem legal, só que são proporções bem diferentes, né? O Inferno é bem mais robusto. Não que seja melhor ou pior, mas são coisas diferentes. E por fim, aqui para comparar, obviamente, né, o Onslaught, que também foi um dos personagens que utilizou esse molde, né, além do Hotspot. Então, como a gente viu lá no modo, usamos o Protectobot aqui, o Combaticon, para a gente ver aí a comparação. Então ficam bem legais, ficou bem legal a líder aí das Rust Renegades, ou Portadoras da Tocha, né? Aqui no caso da Dust Up, que é a segunda, né? Vamos agora abaixar a câmera, né? Tem que abaixar aqui, já que agora voltou os personagens de luxo. Então aquela coisa que nem a gente viu, tipo, movimento aqui lateral, a rotação aqui acima do cotovelo, igual o Chromedome, The End, todos os mais, Streetwise. A cabeça gira para todos os lados, ela tem um leve movimento para cima e para baixo, é legal por isso, caso tem a ball joint, né? Isso é bacana. Ela tem a rotação aqui do quadril devido à transformação, então isso mantém no modo robô, isso é muito bom para poses. Aqui é o movimento aqui na pelvis, né? Lateral das coxas, e aqui o joelho. Então ela é uma personagem bem versátil. Para a gente seguir ali o que diz na embalagem, essa outra peça separada aqui seria a arma indicada assim para ela, né? Pode ser um arco de energia, aí vai depender da sua criatividade, o que você quer que essa arma seja. E como a gente falou aqui, para efeito de comparação, aqui o Smokescreen da linha Combiner Wars, que foi um dos tantos personagens que usou esse molde dela, né? Então, só para ver aqui como a situação, essa versatilidade, né, da linha Combiner Wars, esse reaproveitamento que eles fazem, acabou dando boas características para cada personagem, né? Inclusive aqui, ó, o peitoral é diferente de uma para outra, não apenas a cor.
Então são coisas assim que eles conseguiram reaproveitar de modo bem bacana, entre outros personagens que também foram utilizados esse molde. Usar rapidinho aqui o Líder Optimus, já que ele está aqui do lado, ali esperando, né? A altura dele, né, em relação aqui ao personagem, para vocês verem aí. Então, aquela coisa comparando o Deluxe com o Voyage, só como que fica. E também, pegando aqui um personagem de uma outra linha, né, só para ficar um pouco mais próximo de vocês, a Road Rage, né, que também é outra Fanbolt aqui na coleção, que é o molde do Trax e do Wheeljack Generations, né. Então, para vocês verem aí como são essas dimensões entre os Deluxes. Aproveitando aqui, já vamos falar da Jumpstream, né, que ela também tem aqui a questão da lateral, né? Ela tem bastante ball joints, então isso facilita muito a questão de poses para ela. Aqui, além dela ter a ball joint aqui para fazer a rotação aqui no antebraço, ela tem quase um cotovelo duplo, né? Para poder, por causa da transformação, para fazer o movimento aqui, então dá para fazer bastante poses com ela também. Aqui na pelvis, a gente tem aqui também uma ball joint para fazer o movimento aqui para frente e para trás, e o joelho. Então é uma personagem também bem versátil, que dá para fazer bastante poses, e a cabeça também. A cabeça só que é um pouco limitada, não move tanto para cima ou para baixo, mas para as laterais já dá para fazer bastante movimentações. Segundo as instruções, né, essa outra peça aqui, esse tipo de escudo, fica sendo o item dela, né, para ela ficar aí segurando, né. Então, de repente, ela é uma aí na campanha, ela é mais proteção aí para os colegas, né, do que ataque propriamente. Para efeito de comparação, vamos já chamar o Líder Optimus, né, só para aproveitar, né, Optimus aí sempre está presente, porque acho que é um referencial que eu gosto bastante, né, então aquela coisa de Voyage com Deluxe, então fica legal. Esse molde foi usado aí, como a gente falou antes, anteriormente no Sunstreaker, Dead End, Breakdown, né, também, então foi um molde que ele foi reaproveitado um pouco menos. Aqui o Blur Titan's Return, né, pra gente ver aí, aquela coisa assim, como são linhas diferentes, vejam que as proporções, por mais que a altura sejam próximas, ambos são categorias Deluxe, as proporções deles são bem distintas, não são aquela coisa compatíveis. Se fosse a gente usar aquela palavra proibida na coleção, escala, eles não estariam equivalentes, mas para brincadeira aqui, dioramas e tudo mais, fica legal. E aqui, trazer também outra convidada, a Roleta, né? Quem lembra da Roleta, lá quando fez participações especiais no nosso programa, né, gente? Então, ela está aqui de novo, participando aí. Então, aqui, ó, para fazer um comparativo aí, duas meninas aí, também a mesma coisa que a gente falou, assim, com estruturas diferentes, afinal são outras linhas, mas também fica legal pra gente fazer aí os nossos comparativos. As gêmeas, a Storm Clash Skyburst. Então vamos mostrar aqui a Storm Clash, aqui na transformação a gente fez da Skyburst. Então a mesma coisa aqui, ó. O movimento lateral tem ball joint, então isso facilita muito a vida, né? Movimento aqui acima do cotovelo com catraca. Então para um Deluxe é até interessante isso, né? Cabeça articulada em todas as posições, né? Bem articulada nesse caso, né? Por causa da ball joint ali. Aqui na pelvis a gente tem o movimento lateral da coxa e o joelho. É um pouco mais limitada em relação aos carros, mas ainda assim é um personagem bem versátil, tanto uma quanto a outra, obviamente, né? Abrir aqui, né? Para efeito de comparação, quem que vem, gente? Um doce para quem acertar, uma bala, Sete Belo. Optimus Prime, né? Classics. Aí, então olha só, fica bem bacana os três juntos também, né? Aquela coisa fica bem compatível. Se a gente for seguir lá as instruções para elas, a gente pega aqui essas armas que parecem já umas espadas, né? Então, no caso da Skyburst, a gente coloca na mão esquerda dela, porque esse pino tem que ficar para dentro do corpo, esse pininho aqui, ó. Então a gente deixa ela aqui, ó, na mão esquerda dela, ela é canhota. E já a Storm Clash é destra, né? Porque a gente deixa na mão direita. Então fica bem legal as duas aqui com essas espadonas. Deixa eu levantar aqui a câmera, que senão não pega. Então fica bem legais ambas as personagens. Para efeito de comparação, vou baixar essas espadas, senão vai atrapalhar aqui o enquadramento. Aí. Então, para efeito de comparação, a gente trouxe aqui o Blades, né? Que a gente mostrou antes o Alpha Bravo no modo helicóptero, então aqui no modo robô Blades, né? Que além do Vortex, também foi um personagem aí que utilizou esse molde. Também fica legal, né? Essa situação aí, ó, todos os helicópteros juntos.
a gente trouxe aqui um personagem da linha Generation, que é Deluxe, né? Só para comparar aqui também essa questão de tamanho, no caso o Hot Shot, né? Aquela homenagem da linha Armada, né? Que foi lançada lá na linha Generations, então fica bem legais aí, ó, os Deluxe juntos. E trouxe um outro personagem que também é helicóptero, né? Mas aqui no modo robô, que é o Springer, né? Springer velho de guerra. Então olha só, fica bem bacana esses personagens juntos. Então essa coisa, né, linha Combine Wars é bem versátil, né? Então isso que é o legal de você poder colecionar, não apenas a questão de fazer os combiners, né, mas também assim de como eles interagem entre os outros personagens. E por fim a Rust Dust. Então aqui, coitadinha, vamos ter que... aqui, enquadrou? Aí, focou. A Rust Dust, como ela é menorzinha, então quesito de articulação. Por um Legend até que tá bem legal, né? Tem a ball joint aqui, a cabeça a cabeça nem consegue mexer, né? Infelizmente. Aqui ball joint aqui no antebraço. Aqui na pelvis também, ela tem rotação por causa da transformação, tem o joelho e essas pernas longas, né? Ainda assim, ela é uma personagem bem bacaninha, não dá para desmerecer essa situação só porque não tem tantas coisas, então, né? Ela infelizmente não tem nenhuma arma adicional, não veio no pacote. Eu tô tentando improvisar uma para ela, pro Groove eu já tenho lá, mas para ela ainda não improvisei. Mas isso daí a gente vai dando um jeito aí conforme a coleção vai andando. Aqui, Leader Optimus, né? É legal, né? Porque aquela coisa, né? É uma moto mesmo, então ela tem que ser uma escala menor, então ela fica condizente esse comparativo que ela seria menor mesmo perto do Optimus que se transforma num caminhão. Às vezes o pessoal fica incomodado porque querem, por exemplo, a Chromia, que foi lançada também em linha Turtling, ela é Deluxe, mas ó, como ela já fica mais alta e ela ainda assim vira uma moto, né? Então são essas circunstâncias aí que vai depender muito da coleção de cada um. Não é aquela coisa que a gente fala, não é melhor ou pior, eu acho que cada um tem que escolher a coleção do jeito que lhe agrada mais, que isso que interessa, né? Você que está investindo aí nela, então é da sua conta aí os itens que você vai achar legal. Então aqui para encerrar, né, esse comparativo de tamanho, a gente deixa aí, ó, o Willy ao lado, que também é um Legend, né, ao lado dela, e o Micromaster ali, o Countdown, também aí, ó, para vocês terem uma noção do tamanho, né. Então, tirar aqui, então reunir agora todas as meninas, né, já que para encerrar aqui esse segundo bloco do nosso programa. Vamos ver, colocar aqui, como que eu vou organizar isso? Vou colocar aqui uma de cada lado, né? Vai ficar legal, já que são as gêmeas, né? Fica legal essa disposição. Piramáquina a gente coloca lá atrás, né? Já que é a mais alta para aparecer na foto, né? Sacanagem colocar ela na frente. Aqui a Jeepstream e a Dust Up. então aí, vamos subir aqui a câmera. Então, a Rusty Renegades no nosso programa de hoje, né, nossa review 49. Então é um grupo muito legal, gente. É uma revisão que também deu um pouquinho de trabalho, né, porque nunca fizemos com tantos personagens ao mesmo tempo, mas eu achei que valeria a pena falar delas de uma maneira geral, assim, simultaneamente. E aquela coisa que eu disse, né, a situação da cor, a característica ficou muito legal ao vivo. É um item que realmente recomendamos aí se você está em dúvida se queria adquiri-las ou não na coleção. Então está aqui, né, a Piramáquina e a Rust Dust, né, para representar aí o grupo das 6, né, não consigo carregar todos ao mesmo tempo, né, para encerrar o nosso programa de hoje. Espero que tenham curtido, porque pô, foi bem legal fazer uma review delas, estava planejando aí faz um tempinho, né. São personagens que realmente, como a gente disse, ficaram bem bacanas. Eu tô gostando bastante delas, assim, é um item virou meio assim que um dos xodós da coleção, né, dificilmente, caso eu tenha que passar pra frente, vai ser um dos últimos, com certeza, né. E falando em itens, se você tá procurando algum, a gente vai deixar aqui embaixo também, né, as informações aí, o nosso e-mail de contato, transformers.overdrive@gmail.com, para aquele orçamento sem compromisso, caso você esteja procurando um item ou outro, né, para sua coleção, para deixá-la completa, né? Porque às vezes a gente sabe da dificuldade de encontrar, às vezes já saiu do mercado e tudo mais, mas a gente faz aí uma pesquisa aí para auxiliá-los sempre. E também aqui deixar, né, o grande agradecimento às minhas queridas alunas que emprestaram suas vozes aí para as personagens, que foi uma parte muito legal para fazer esse programa de hoje. Agradecer muito a Fernanda, a Renata,
a Letícia, a Nadine, a Thaisa e a Carol. Muito obrigado, meninas, valeu, espero que tenham curtido aí as participações, aí a inserção que a gente fez aí com vocês, aí essa questão da dublagem foi muito legal, fazer aí esse trechinho aí, ali em stop motion. Então a gente fica por aqui, uma boa semana para todos e como a gente sempre diz, menos treta e mais colecionismo, logo mais tem mais, até!